manos mi corazón y se abrió como una flor. Y se abrió como una flor. Y se abrió como una flor. Boa noite! Y se abrió como una flor. Boa noite, boa noite! Oi, Jota! Oi, Zilma! Hoje, sabadão! Vamos falar sobre libido na menopausa com Mônica Lopes, fisioterapeuta pélvica. Vamos chegando. Desde o Canadá! Boa noite, good night! De que parte do Canadá? Fala francês? Tu fala francês ou fala inglês? Ô máquina! Gostei dos coraçãozinhos! Zilma, tu fala francês? De que lugar do Canadá? Me conta! Vamos chegando! Windsor, Ontário, eu conheci Ontário, que lindo. Francês, Ontário, eu não me lembro. Oi, Marta. Não consigo dar oi aí. Mônica Lopes. Vou chamar a Mônica. Oi, oi. Como que eu faço aqui? Mônica, me pede para entrar, por gentileza. Muito bem. Vou chamar já já a Mônica, se eu conseguir. Boa noite, tá aqui? Já me pediu. Perfeito. Está entrando ela. Oi, Cíntia. Oi, oi, oi. Boa noite. Salva de palmas para Mônica Lopes. Posso Tudo lhe bem? apresentar? Posso lhe Oi? apresentar? Posso te apresentar? Vou pôr o óculos. Claro. Tá muito perto da tela? Não, tá ótima, tá linda. Seu cabelo tá mais loiro, tá lindo. Maravilhoso. A Mônica é responsável técnico ou técnica, não sei, fiquei na dúvida, da clínica Salutaire, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher, membro efetivo da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a ABEMS, da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher e da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Ela é formada em sexologia clínica e é idealizadora do canal do YouTube e do podcast Mônica Lopes. Muito prazer. Dona de um carisma sensacional, muito criativa, gosta de dançar, uma delícia. Seus conteúdos, salva de palmas para receber ela. Muito prazer falar contigo. Boa noite. Boa noite, Julieta. Prazer é meu. E para falar de um tema tão bacana, né? Numa fase da vida que a gente realmente precisa conversar mais, porque eu acho que tem muito pouca coisa. Olha aí a doutora Beatriz Tupinambá entrando, a rainha da menopausa, sabe tudo de menopausa. Minha deusa. Boa noite. E é o que ela fala, né? Ela tem esse projeto aí, Ressignifique, né? É importante mesmo a gente ressignificar a menopausa, já que a gente ainda tem muitos mitos e tabus a respeito da sexualidade, principalmente quando a gente tá um pouquinho mais madura, né? A coisa complica um pouco mais pra gente, principalmente. Pois é tão importante, né? E são tantos fatores, né, que envolvem, né, nosso tema do dia, né, a libido na menopausa. E a gente já sabe que libido a gente confunde com desejo sexual, né? Então, queria que, para começar, se você podia falar um pouquinho sobre essas duas ideias, né, essas duas formas de falar que a gente mistura e que não são a mesma coisa, né? Eu fico olhando aqui para acompanhar os comentários, tá bom? Estou olhando aqui de ladinho. Tá bom.
E então, na verdade, libido é a energia que move a gente a viver, né? Então a gente só perde a libido quando a gente morre. Então é importante que a gente saiba que ninguém é obrigado a fazer sexo. Hoje a gente tem uma visibilidade maior para aquelas pessoas que são apáticas ao sexo, atividade sexual. Isso é bem legal, porque isso dá uma liberdade para as pessoas, né? E já o desejo sexual, esse está ligado à atividade sexual, o desejo em fazer sexo, né? O desejo que às vezes a gente identifica que não tá mais legal, né? Não é uma coisa assim pontual ou não é uma fase que está recorrente, né? Não é só com aquela pessoa, é o desejo sexual com qualquer pessoa que seja. Então, a gente vê uma queda muito brusca que pode acontecer nessa faixa etária. E aí é importante procurar ajuda, né? Saber que a idade não faz com que o nosso desejo despenque, existem outras vertentes, existem outras maneiras de cuidar disso. Então, tudo que causa um sofrimento sexual é necessário realmente um tratamento, uma ajuda, uma busca profissional, né? Porque se não está trazendo nenhum sofrimento, então, por exemplo, se duas pessoas, se dois parceiros ou duas parceiras, né? Ou um parceiro e uma parceira não estão mais tendo relações sexuais, não tem mais desejo, mas tem desejo pela vida, tem libido. E isso tá tudo bem, ninguém está sofrendo com isso, isso não é uma questão, isso não é um problema. Isso foi tão importante porque essa definição ela mudou de um tempo para cá, mais ou menos de 2012 para cá que ela mudou, né, através de um manual que a gente segue, que é um manual estatístico, né, americano sobre as disfunções sexuais. Então, esse manual estatístico mudou e trouxe também esse frescor, esse novo olhar, um olhar muito menos patológico para coisas que não estão causando sofrimento. Então, é importante deixar isso claro. Que maravilha. Vamos seguir falando agora, né, de quando a gente precisa dessa ajuda, né, desses profissionais. Mas antes queria dar uma introdução, pedir para as pessoas que já entraram, mandem aviãozinho para outros amigos, outras amigas, amigas que possam se interessar por esse assunto tão importante, tão recorrente, que a gente recebe tantas perguntas, né? Acho que vocês também, né, todos os profissionais que são aqui parceiras, sempre têm essa questão, porque é muito importante. Então, vamos pedir isso, mande para as amigas, para os amigos. Introduzir que a gente está aqui no perfil Peripécias Menopáusicas, né? Esse perfil foi criado a partir de uma websérie, que é uma websérie, olha, ficou lindo, gostei Eu muito. tô cheio dos filtros, calma. Vou falar da websérie Peripécias Menopáusicas, é uma websérie que criamos quando eu tive diagnóstico de menopausa precoce, e passei por uma série de problemas, de desconfortos, de desinformação, e eu passei mal, eu me senti mal, eu não tive tratamento adequado, e a partir dessa minha revolta com essa falta de informação, que eu tive esse sentimento de querer falar mais disso, de querer comunicar para outras pessoas, né? Tudo que acontece e tentar ajudar a quebrar esse tabu que é a menopausa, né? Então, essa websérie tem 15 episódios. Cada episódio aborda um tema específico e cada episódio tem uma especialista da área da saúde convidada. A Mônica é uma das nossas convidadas em 2 episódios, no episódio 5 e no episódio 8. E então, essa semana, com motivo do Dia Mundial da Menopausa, a gente lançou essa semana de lives sobre assuntos que têm a ver com menopausa e também para dar um marco, para trazer visibilidade para o assunto, né? E para dar um marco à nossa estreia tão esperada, que vai chegar nessa quinta-feira, dia 28 de outubro, às 21 horas, nas 3 plataformas ao mesmo tempo: Instagram, Facebook e YouTube. Então, a gente está nessa empreitada com muita emoção, com muito carinho, um projeto feito assim, com muito afeto, em muitas mãos, né? Projetos audiovisuais são feitos, são trabalhos coletivos. Então, muita gente contribuiu, que trouxe assim
muito coração, muito conhecimento, muita habilidade para esse projeto estar chegando assim, para ser distribuído. Então, enfim, esse é nosso projeto e esse é o contexto dessa live hoje. Então, quem não está seguindo o Peripécias, convido a seguir. Quem está pelo Peripécias e não segue ainda a Mônica, por favor, só clicando aqui na setinha. Não precisa nem sair da live, já pode seguir e, né, ampliar mais conteúdos sobre esses assuntos. Então, agora sim, e quando a gente sente que é um sofrimento, né? Como é uma queixa muito recorrente, né? Porque vem associado também à atrofia, né? Quando a gente, né? A gente já sabe, ou, enfim, eu estou aprendendo agora, que quando começamos a ter menos estrogênio também, isso afeta a pele da vagina também, então é mais sensível, e a secura, né? Todos esses assuntos trazem um sofrimento, sim, e afetam também, né, esse desejo sexual. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, O que a gente faz? O que a gente faz? pois é, na verdade, assim, a gente tem que pensar que a nossa vulva, né, que já vou começar apresentando ela para quem não Boa conhece. Então, a noite. vulva, que é a nossa parte externa, e a nossa vagina, que é a parte interna, né? Então, a vulva, que é composta lá do clitóris, dos lábios maiores e menores, ou os lábios externos, que eu prefiro dizer, e os lábios internos, né? A nossa uretra, onde sai o xixi, e a entrada da vagina, cada fase da nossa vida, a infância, a adolescência, né, a fase adulta da mulher que gesta e pós-parto, e no climatério, na menopausa, a cada fase a nossa vulva muda. Então, isso não é passado para a gente, né? Isso é negligenciado. A gente aceita algumas mudanças, né? Então, como por exemplo, você aceita que uma coisa é uma vulva de uma criança, uma menina, outra coisa é uma vulva de uma adolescente que já tem os pelos pubianos. Aí a gente já começa a dificuldade dessa vulva que passa ali pela gestação e o pós-parto. O pós-parto já tem uma exigência dessa vulva que passou por um parto vaginal, que é um grande evento, uma grande festa para o corpo, dela ser exatamente igual a quando você tinha 18 anos. E pior ainda, mais para frente, quando a gente exige que essa vulva ela seja idêntica a essa vulva de 18 anos, estando nós com 45, 50, 60, 70 e por aí vai. Então, é claro que tudo evoluiu, né? Então, a gente tem recursos para que várias coisas que causam sofrimento, que causam desconforto, possam melhorar. Então, essa minha fala, não confundam com eu vou aceitar alguma coisa que está me incomodando. Não. Mas eu preciso entender quais são os meus processos para não sofrer em demasia e não exigir coisas e nem cair numa exigência social que vem crescendo. A vulva hoje é um lugar de intervenção. Então, assim, enquanto nós formos o primeiro país em intervenção cirúrgica em relação à estética íntima feminina, ou seja, mexer na vulva por estética, né? É algo para a gente refletir. Não é invalidando aquelas mulheres que estão super insatisfeitas, que têm os lábios internos extremamente grandes, que isso atrapalha, que elas não aceitam nem a atividade sexual de maneira adequada, né? Não conseguem relaxar. Isso eu dou muita força para fazer cirurgia, sabe? Mas a gente tem que ter esse cuidado. E aí, no climatério, na menopausa, também a coisa de não aceitar, entender os seus processos, entender que, por exemplo, uma perda de urina, né, que é a incontinência urinária, ela é comum nessa idade. Uma coisa é ser comum, outra coisa é ser normal. São coisas muito diferentes, né? Então, assim, perder urina no pós-parto, no climatério e na menopausa é comum? Muita gente perde, né? Mas é normal? Não é normal em nenhuma fase da vida da Não é mulher. saudável, né? Não é bom, não deve ser aceito, entende?
Exatamente. Tem vários trabalhos, vários artigos científicos que mostram que a perda de urina leva a você ficar mais deprimida, você não quer sair, você não quer namorar, né? Você fica se achando uma velha. Então, assim, coisa que a gente sabe hoje que está na nossa cabeça. Então, tudo isso é muito importante que a gente tenha uma reflexão para que a gente não caia e para a gente saber para quem procurar, como você perguntou, Julieta. Então, assim, uma das áreas muito importantes que vem aí somando com a ginecologia é a fisioterapia pélvica, da qual eu faço parte. Eu sou fisioterapeuta pélvica. Então, eu sou especialista em saúde da mulher. Eu trabalho, dentre outras coisas, porque não é só isso que eu trabalho, né? Eu trabalho com o assoalho pélvico, então com a musculatura que vai desde o clitóris até o ânus. Eu trabalho com músculos, com outro tecido muito importante do nosso corpo, que é chamado fáscia, né? Então, que é parecido com uma teia de aranha, que recobre músculos, recobre os nossos órgãos. Então, tudo isso vai ser importante, entendeu? E fiquei aqui pensando várias coisas. Porque eu, por exemplo, vou abrir aqui o coração. Eu sou uma que achava que para mim não ia rolar nada, que estava tudo bem. Eu sempre fiz dança. Eu achei que não ia ter perda nenhuma. E recentemente dei uma corridinha brincando com minha filha e falei, opa, peraí. Eu comecei a perceber que que estou precisando cada vez fazer xixi mais, com períodos mais curtos, que eu não consigo segurar. E também essa coisa da pandemia, a gente perdeu um pouco a percepção, porque ficava dentro de casa, né? Agora, quando a gente começa a sair, começa a medir melhor. O tempo, eita, saí agora há pouquíssimo tempo, já tenho que ir no banheiro, acho que não vou aguentar. Então, assim, minha menopausa é precoce, eu sou uma pessoa assim, ainda com a musculatura mais ou menos, né, ativa, e tá acontecendo isso comigo. Então, já tenho indicação, já preciso começar com a fisioterapia pélvica. Enfim, e aí? E aí? O que Como que você a gente falou. trabalha? A gente faz o quê? Procura uma. Chega aí, como que é uma consulta? Como que se avalia isso? Tá. Como que se planeja? Várias coisas das quais você falou são extremamente importantes. A primeira delas é desmistificar essa questão assim. Eu tenho várias pacientes que fizeram dança, ou fizeram musculação, ou malharam a vida inteira, ou são até, às vezes, professoras de yoga, já chegou, e o assoalho pélvico estava muito ruim. Estava com uma força muito. Estava fraco, estava flácido, então estava com pouca consciência. É preciso que a gente lembre que a nossa sociedade ela não incentiva da gente entender exatamente como é que é a contração desses músculos, a ativação desses músculos durante a atividade física. E muitas vezes a gente escolhe, sem querer, obviamente, atividades físicas que não são tão legais para essa musculatura. Porque se a gente pensar que são músculos antigravitacionais, ou seja, tudo que faz força, né, para baixo na musculatura do assoalho pélvico, né, que são músculos que ficam quando a gente pega a bacia da gente, né, os ossos da bacia, eles ficam no chão da nossa pelve. Então, se a gente pensar que tudo que faz, né, tudo que a gente faz esforço aumenta a pressão do abdômen e essa pressão empurra tanto a bexiga quanto o útero quanto o reto para baixo, né? Então, por exemplo, jump, aquela cama elástica, né? Que o pessoal gosta, é divertido, mas não é o melhor exercício para gente. Então, dependendo da fase da vida da mulher, não seria o adequado. CrossFit é muito pesado, aumenta muito a pressão intraabdominal. Uma O musculação CrossFit muito. tá super, né, na moda. Tem muita gente se matando no CrossFit, achando. Porque como a gente precisa também nessa fase muita musculação, né? Muito músculo, pode ir por esse caminho também, né? E acabar com a assoalho pélvico. Nossa Senhora, é tanta Uhum. coisa a considerar, né? Mas o que é importante é o seguinte: eu sou super a favor da atividade física. A atividade física tem 1 milhão de benefícios. Em relação a peso, né, ou crossfit, ou uma musculação e tal, ou um pilates, né?
tudo aí a gente está falando de carga, né? Tudo tem uma carga. Uns mais, outros menos, e aí depende também do que você coloca, né? Então, o que acontece é que nessas atividades é de extrema importância que a mulher entenda qual é o papel do assoalho pélvico, da vagina, do ânus, desses músculos, com de mãos dadas aí com o abdômen. Então, quando você vai para a fisioterapia, quando você avalia, você também. Bem, amo CrossFit, vamos supor, né? Você não precisa sair do CrossFit agora. Vá no fisioterapeuta pélvico, avalie e aprenda a equalizar essas pressões, entende? Isso é muito importante. Então, como começar? A primeira coisa é que não deveria ter sintoma para procurar o fisioterapeuta pélvico. O fisioterapeuta pélvico, se a gente parar para pensar que na nossa anatomia, tá? Vamos pensar nessa musculatura aqui. Então, a gente tem, um orifício que é a uretra. O outro orifício é a entrada da vagina. E o outro, tá? É o ânus. Então, a gente tem uma banda de músculos com 3 descontinuidades. Então, a gente tem 3 falhas, entre aspas, anatômicas. 3 buracos, vamos dizer assim. Por isso que isso já de cara deixa nós mulheres, né, mais propensas a alguma disfunção nesse quesito. Quais são? Incontinência urinária, que é a perda de urina, incontinência fecal, tá? Ou incontinência anal, que é a perda de fezes e de gases. Também o prolapso, que é a queda de um desses órgãos, pode ser do útero, pode ser da bexiga, pode ser do reto. Então, quando sai do lugar, né, ali da nossa pelve, da onde ele deve ficar, tá? Então, isso também é uma disfunção. E algumas disfunções sexuais, que, como você falou lá bem, né, como há uma diminuição do estrogênio, o estrogênio ele é um hormônio muito importante para manter a continência urinária, porque o fechamento do caninho lá, que leva o xixi, a uretra, depende de estrogênio, olha só que importante, e a nossa lubrificação também está ligada ao estrogênio. Então, quando você tem um ressecamento na vagina, esse tecido ele vai ficando mais inelástico. E aí é por isso que a fisioterapia é importante. Você não precisa chegar e esperar isso acontecer. Você pode trabalhar, fazer uma avaliação, saber o que fazer antes de tudo isso acontecer. Então, a mulher, ela teria, na minha opinião, ela teria sempre motivos para fazer uma avaliação. Acho que toda mulher, né, na mais tenra idade, ou seja, vai começar a atividade sexual, já poderia ir fisioterapeuta. Aí, por outro motivo, cada fase vai ser um motivo. Mas poderia ir lá atrás. Para quê? Para iniciar uma atividade sexual, por exemplo, sem dor. Por que tem que ter dor? Porque a gente não sabe relaxar. Por que a gente não sabe relaxar? Porque a gente não tem a menor ideia do que acontece com o nosso corpo. Então, não consegue nem falar do assunto, né? Não temos nem educação sexual, imagina, deve pensar. Que louco, que louco. Eu tenho uma amiga, Susana Prado, que ela tem 3 filhos, né? E um dos filhos, ela nasceu na Europa, na Suíça. E ela falou que pelo sistema assim, de saúde, né? Depois do parto, vem uma fisioterapeuta, assim, faz parte do protocolo, né? A fazer um trabalho do assoalho pélvico junto com a doula, cuidar do bebê, com a enfermeira para ensinar a cuidar do bebê, né? Mas tem esse trabalho imediatamente depois do parto, né? Isso é uma coisa que é protocolo da saúde pública, né? E ela sempre falava muito do assoalho pélvico e agora que eu entendo o que ela estava falando, né? Agora eu falo para todas as minhas amigas, tem umas amigas que acabaram de ter bebê aí, você já foi ver seu... Você já está fazendo uma físio aí, olha, pensa agora que depois, né? Porque esse momento também, né? Depois do parto, que é um momento que seria muito importante, né? na verdade, no pré, né? No pré já seria importante, porque o fisioterapeuta, ele domina a biomecânica, que a gente chama. Então, é a mecânica das nossas articulações. Se a gente parar para pensar, né? Nós, Homo sapiens, inventamos esse lance de ficar em pé, que é maravilhoso e tal. Porém, colhemos também, né, alguns dissabores. O dissabor que a gente colheu com a posição de ficar em pé bípede foi justamente o nosso quadril já começar a ficar mais estreito do que as outras espécies. Então, e hoje a mulher
tá mudando novamente o nosso quadril, tá? Evolutivamente está mudando e aí a fisioterapia se faz mais necessária ainda, porque como a mulher está muito tempo sentada, esse quadril está ficando ainda mais estreito e o sacro, que é o final aqui do quadril, ele também ele está mudando a estrutura dele. Então isso tá Ele tá entrando? tá entrando um pouquinho mais. Então, isso está dificultando um pouquinho mais. O fisioterapeuta, ele ensina desde o pré-parto, né? Quais são as posturas, o que que você vai fazer na hora do parto, porque o parto vaginal é outro mito, né? Ele não quer dizer que não vá ter dor, mas quando você entende o porquê daquela dor, quando é outra dor, entende? É uma dor que você, se você entende, você não se apavora. São coisas distintas. Não é dizer e romantizar que o parto não tem dor. Ele tem dor. Pode até ter mulheres que não têm dor ou praticamente não têm dor. Existe isso também, né? Mas assim, se a gente faz um papel bem legal nessa hora e o fisioterapeuta também está entrando em sala de parto, então tem vários fisioterapeutas que fazem sala de parto, né? Junto aí com os médicos, as enfermeiras, né? E aí, se a gente cuida muito bem dessa hora, a gente tem menos, né, menos consequências. E depois do parto, se tivesse, como é a França, como é a Suíça, né, como é a Alemanha, um fisioterapeuta logo após para já ver, já cuidar de um edema, né, de um inchaço que tenha na região que é normal, já para cuidar de uma cicatrização daquela laceração, ou no caso de uma cesariana, já começar a cuidar da cicatriz da cesárea. Então, assim, isso seria assim, o melhor dos mundos, né? Porque é o respeito a quem bota vida para correr, que somos nós, né? Então, nós, mulheres, somos essas pessoas. Nós somos... nós é que detemos a vida em nossas mãos, né? Você pode exercer ou não a maternidade, mas você tem esse poder. E a outra questão é desse respeito, né? A nós que colocamos o mundo. Eu tenho muito privilégio, assim. Eu sou apaixonada pela minha profissão, que eu digo que eu trabalho com a porta de entrada do mundo, né? Então, trabalhar com assoalho pélvico é trabalhar com a porta de entrada do mundo, do assoalho pélvico feminino, né? A gente trabalha também com o masculino, mas no caso do feminino, a gente está trabalhando com esse portal, esse grande portal que é o portal da vida mesmo. Maravilha. Eu quero aqui trazer um comentário da Thelma César. Mando um beijo, Thelma, que é professora de dança, professora de Tai Chi. E ela fala que tem o Tai Chi Tai Lin, que é a respiração da raiz, que trabalha também com assoalho pélvico. Ela está me convidando a fazer essas práticas e eu vou ir, Thelma. Agora que eu consigo acordar cedo, que eu já estou em tratamento, cuidando da higiene do sono, começo a acordar cedo, agora eu consigo ir, sim, as práticas, viu? Olha só, Ju, o Tai Chi, eu acho que o Tai Chi é muito importante por ele trabalhar muito respiração. A respiração traz um equilíbrio muito interessante, né? Porque a respiração traz a meditação, traz a atenção plena, traz muita coisa boa, né? Os movimentos bem coordenados do Tai Chi, né? Que é bonito de ver. Então, eu acho que só traz coisa boa para o assoalho pélvico. Ele trabalha as fáscias do nosso corpo como inteiro, né? E assim como também práticas interessantes, a dança do ventre trabalha muito o assoalho pélvico, né? Eu gosto também muito da própria yoga também, dá uma consciência corporal, trabalho Kundalini, né? Que é essa região toda de uma maneira muito bacana, né? Então, essa respiração, né, que às vezes vem lá do períneo, né? É outro tipo de respiração, né? Até ela está falando, a respiração da raiz não é a pulmonar, mas olha, a pulsação do assoalho pélvico, né? Exatamente o que você está Exato, falando. exato. Maravilha, Thelma, obrigada. É bem legal, assim, eu já procurei andar por essas bandas para entender melhor e ver também o que é legal, porque é muito bom você tratar,
a fisioterapia e dar continuidade, às vezes a pessoa fica um pouco perdida. O que que eu faço? O que que eu posso fazer para dar continuidade? Você dá os exercícios domiciliares, às vezes uma atividade a mais, assim, da pessoa fazer e ter outros benefícios além desse, né? É bem interessante. E o Tai Chi é uma atividade bem interessante para isso. Muito bem, gente, pode colocar perguntas, que daqui a pouquinho a gente abre para perguntas. Eu quero entrar num assunto que é mais antes, eu quero aqui um comentário da doutora Vivian, que ela está falando, estamos muito longe, né? Quando a gente falava, né, desse marco ideal e citamos esses exemplos de como funciona na Europa. E um assunto que é muito ligado, né, à libido, à atividade sexual e que atrapalha bastante na menopausa é a secura vaginal, né? A questão da lubrificação. O que a gente pode fazer? Quais são as soluções? Bem, com certeza a lubrificação é algo que atrapalha demais, né? É algo que eu acho que a mulher tem que ter atenção para agir rápido, não ficar empurrando com a barriga, porque a diminuição da lubrificação é como eu falei, ela vai acabar fazendo com que esses tecidos fiquem mais rígidos, que a mulher aumente, né, a tensão da musculatura por conta disso, que ela entre em contato, infelizmente, com algo que às vezes ela nunca teve, que é a dor na relação. Quando você entra em contato com a dor, repetidas vezes, você abre um quadro, né, um círculo de dor, tensão, aumento da dor, tensão. Então, você sempre está numa evitação, você começa a ter uma evitação da atividade sexual, que não só a atividade penetrativa. Então, você pode começar a evitar desde um beijo na boca, desde qualquer coisa, porque você já sabe que aquilo pode terminar naquela atividade que te causa dor. Então, é claro que eu como fisioterapeuta pélvica, tenho que dizer que o primeiro aí a atuar, né, o primeiro profissional é o ginecologista, né? Não é a minha área, é o médico ou a médica ginecologista, que é de extrema importância para saber se essa mulher pode fazer uma reposição hormonal local, se ela é indicada para uma reposição hormonal, né, que cai mais para a circulação sanguínea de um modo geral. Então, isso tem que ser avaliado pelo médico. Agora, uma coisa não invalida a outra. O ideal é que fizesse tudo junto, porque isso é um trabalho que a gente chama de interdisciplinar, quando junta mais de uma profissão atuando. Por quê? Porque mesmo que, eu tô com uma secura, já abri um quadro de dor na relação e tal, já tô evitando a minha parceria e eu só faço a reposição, muitas vezes aquele quadro de tensão muscular ele já se instalou. Então, por conta disso, a fisioterapia entra com muita importância, porque como a fisioterapia mexe diretamente com os músculos vaginais, então a gente, nesse caso aí, vai relaxar a musculatura. Relaxar através da terapia manual, né? Calçando luvas, é claro, usando aí óleos, né? Para poder deslizar e não doer, e isso de maneira paulatina, aos poucos você vai caminhando, né? Então, aconselhando também essa mulher a usar um óleo de coco, que é um óleo de origem vegetal, o Dersane, que é uma marca, mas são os óleos de girassol, só para dizer que não é o óleo de girassol de cozinha, tá? Então, o óleo de girassol que a mulher pode encontrar na farmácia, ela pode usar também esse, lembrando sempre que qualquer que seja o óleo, por menos perigoso que seja, por mais tranquilo que seja, sempre colocar numa partezinha bem pequena da vulva, bem na entrada, esperar lá uns 5 minutinhos, ver se tá tudo bem, se você não teve nenhuma reação alérgica. É muito raro, tá? Eu observar alguma pessoa que tem uma reação alérgica ao óleo de coco. Existe óleo de coco sem cheiro, tem gente que odeia o cheiro de coco, imagina que horror, né? Então, é um paliativo para quê? Você não tem lubrificação, então, mesmo que você faça uma reposição local de estrogênio, mas às vezes não melhora 100%, você pode usar o óleo na relação sexual. Mas, Mônica, eu não tenho parceria fixa. Eu estou namorando uma pessoa e vou sair com essa pessoa e pode ser que eu tenha alguma relação penetrativa. O que eu faço?
porque eu não quero tascar um óleo de coco na minha mão, não tenho essa intimidade, não me sinto íntima a esse ponto, né? Então, para ajudar isso, eu sempre falo, pega uma seringuinha sem agulha, né? Como se fosse um aplicador, você vai usar como se fosse um aplicador, pode ser Só falta você pegar um de pelúcia também, uma seringuinha, e mostrar que toda hora você aparece com uma coisa incrível. E aí, pegar uma seringuinha, eu tô até procurando se aqui tem, mas acho que não. Deixa eu ver, deixa eu botar meu óculos pra ver se tem uma seringa aqui. Acho que não. Mas você pega uma seringuinha de 10, tá? De 10 ml, porque ela é bem fininha. E aí, você vai colocar o óleozinho de coco ali um pouquinho, vai colocar a seringa lá dentro, como se fosse botar um creme vaginal. Coloca lá dentro, bota o óleozinho de coco, já tá poderosa, já pode sair, já tá lubrificada. A questão é que o óleo de coco, ele não é compatível com o preservativo. Por quê? Porque ele pode romper, tá? Então, ele não é compatível. Aí, o que eu faço nesse caso? Aí tem que usar... pode usar o silicone, os lubrificantes à base de silicone, que ficam muito tempo também, deslizam, que é uma beleza, e podem ser usados com preservativo. Se você tem dor na relação, leve o seu preservativo. Né? O Sensitive é o melhor preservativo. Então, por quê? Porque ele não é à base de látex. Então, você leva o seu preservativo, fica sem problema nenhum, relaxada, já leva um não, né? Leva alguns, porque sabe-se lá, né? Então, já fica relaxada, porque a gente não pode negligenciar que, é porque eu tenho, né, sou mais madura, na minha época não tinha preservativo. Já foi isso, né? As doenças estão aí, então as infecções sexualmente transmissíveis devem ser combatidas em qualquer idade. Temos uma pergunta aqui da Carmen Lúcia Dantas. Um beijo, Carmen. É meu caso que eu tenho 76 anos e continuo lubrificando. Fico em dúvida. Cabeça, estímulo ou ainda é o hormônio? Pode ser as três coisas. E aí, do hormônio, só perguntando, vendo seus exames, né? Junto à sua ginecologista para saber, pode ser. Cabeça, gente, foi muito bom ela falar isso, né? A cabeça, ela influencia muita coisa. Muita coisa. Eu acho que a gente ainda sabe muito pouco da nossa cabeça, né? Do poder que tem a nossa cabeça. Então, por isso que eu não gosto da gente ficar tão preso, assim, nos protocolos de alguma coisa. É claro, se você sente, não tem jeito, né? Você tá sentindo, não, eu tenho uma secura real, eu não vou negligenciar isso. Mas cuidado para não ficar preso, assim, achando assim, ferrou, eu tô na menopausa, eu tenho secura, eu nunca mais vou melhorar. Tem que pensar nos paliativos, tá? Então, assim, os fins justificam os meios, as coisas vão mudando. Então, por que eu posso usar? Eu mesmo falei assim, olha, deixa eu ver se tem uma seringa. Eu não botei os óculos? Eu tava enxergando? Tava. Mas eu tava enxergando bem? Não. Então, eu não boto os óculos para enxergar melhor? Por que eu não vou usar um lubrificante para enxergar melhor? Ou para fazer um sexo mais gostoso sem dor? Por que um homem não vai usar um Viagra para ter uma ereção bacana se ele está com uma ereção meia boca? É mais ou menos todo esse raciocínio. Então, o preconceito, ele pode partir também da gente. Então, a gente tem que trabalhar isso para que a gente seja relax com as nossas fases, não ficando com exigência em alguma coisa que você, infelizmente, às vezes não vai ter mais exatamente daquela maneira, né? Mas seja grata por tudo que você ainda tem e lute para ficar melhor, porque sempre tem jeito de ficar melhor. Que linda, maravilhosa. A Cidinha diz: importante explicar como usar o lubrificante no ato sexual. Né? A Mônica já explicou como se preparar antes, você já está lubrificada. Não sei se tem alguma coisa para agregar aí. Acho que sim, eu acho que ela tá falando, né? Assim, tem duas maneiras de usar. Se você tem uma parceria hétero, né? Ou seja, se você tem uma parceria com outro homem não, com um homem, você é uma mulher e tem a parceria com um homem, você pode botar aqui, vamos chamar, né, nossos amigos aqui que colaboram, você pode botar no pênis da pessoa. Então, enquanto você está fazendo uma preliminar, por exemplo, né, você pode fazer uma massagem. Isso pode ser erotizado, não precisa ser uma coisa assim, abri o negócio, botei na minha mão e
sabe? Não, pode ser uma coisa erotizada, fazer uma massagem, a cabeça do pênis é onde tem mais terminação nervosa. Então você pode fazer e você colocar também em você mesma, né? Se for uma parceria você com outra mulher, né? Então você pode botar você com você mesma, mesmo se for com outro homem. Você também vai botar na sua mão e vai colocar lá dentro. Pode ser também no dedo, tá? Não necessariamente precisa ser nessa seringa. Essa seringa eu falei para você já ir Tá preparada. chegando, tá bem, já E, tá ok para começar. e às É, vezes porque no sentir. primeiro encontro, né, que você não tem tanta confiança, talvez, né, você não seja um pouco mais difícil de abrir, né, explicar tudo. Olha só, E nosso hormônio Ju, tá muito bem. às vezes nem precisa ser o primeiro, né? Às vezes, assim, sabe aquela sensação chata de você estar ressecada? Então, Sim, assim, é eu chato. não quero, eu já quero ir para a relação me sentindo molhada, me sentindo lubrificada. Então, assim, você já vai gostoso para você. É você com você mesma. Então, você já vai, ai, que delícia, eu tô me sentindo molhada. Isso faz um gatilho muito legal para você entrar na sua lubrificação natural, mesmo que seja menos que seja menor do que era, entende? E aí você continua ali. Sim, acho que também tem a ver com coisas que você fala, que estou me falando, né? Sobre como você cria espaço para esse desejo sexual, né? Você se preparar, você criar, né? Então é um pouco também, né? Já começar a se preparar, a criar, a imaginar, né? Porque você já está saindo de casa, já está se vestindo, está se preparando, né? Para esse encontro. Você já está criando, né? Essa possibilidade do ato sexual acontecer, né? E no Então, mais, se não acontecer, você teve o também. benefício de hidratar a sua mucosa vaginal. Então, nunca vai ser perdido, entende? Tanto é que algumas ginecologistas recomendam até, falam de alguns industrializados, mas falam assim, olha, usa o óleo de coco nos intervalos desse hidratante que você usa, né? Ou dessa reposição local mesmo, vaginal, pode ser também assim usado nos intervalos. E aí você se sente mais molhada, né? É bem, bem interessante. Evita fissura, né? Evita essas coisas. Pode passar antes no banheiro também. Já dei várias dicas para relacionamentos recentes. Aqui a doutora Vivian falou que linda. Boa noite. Qual é o tema da live, meninas? O tema da live é desejo sexual. A gente aprendeu desejo sexual na menopausa, libido na menopausa, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre essas coisas, sobre como criar, como ir alimentando, né, essa questão do desejo sexual, né? Já que a Carmen trouxe a questão da cabeça, né, do hormônio, porque a gente acha que vai colocar um hormônio, vai ter um remédio mágico e pronto, a nossa libido vai ficar alta. Também se relaciona muito à solução, aplica testosterona. Dá testosterona, que aí vai ficar caliente. Mas a gente já também tem conversado, tem aprendido que tem muito uma parte grande que é da cabeça, né? Do tempo, da energia que a gente dedica, né? Você falou, a libido é uma energia. Se você está com ela aplicada no trabalho, no estudo, em outras coisas, provavelmente não vai ser para o sexo, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Assim, a libido, vamos falar aqui de um modo geral, né? A libido que é esse desejo que pulsiona a gente, né? Empurra a gente para a vida, ela, ela é multifatorial, bem como o desejo sexual, né? Que é o desejo mais direcionado mesmo para atividade sexual. E assim, como você bem falou, Ju, a libido tem pessoas. Primeiro que você tem que analisar como é que você sempre foi, porque às vezes, primeiro que a gente vai mudando, né? Mas a gente tem que analisar como a gente sempre foi, para onde você joga a tua libido. Tem gente que equilibra a libido da vida em gosta de trabalhar, gosta de cuidar dos filhos, gosta da família, gosta de uma atividade De física, esporte, uma né? atividade de Isso. esporte, Tem, social. exato. Tem gente que não tem esse equilíbrio, né? Gosta muito de atividade física. É isso que
que dá tesão para a pessoa, sabe? É fazer 1 milhão de atividades físicas de manhã, de tarde, de noite, final de semana e tal, que é ótimo, né? Mas tudo em exagero a gente também tem um preço, né, a pagar, né? Até de liberação de... Oh, meu Deus! Radicais livres até. Então, assim, tudo é equilíbrio. Agora, como eu falei, é multifatorial. Então, para você, como é que eu faço para melhorar? Primeira coisa, eu acho que é realmente desses fatores, né? Um deles, o primordial, se você viu que teve uma queda do seu desejo sexual por muito tempo, porque vale a pena eu abrir um parênteses agora e libertar muitas das mulheres que estão aí assistindo a gente. Informação é libertação, sabe? É deixar a gente tranquila. Então, em relação ao desejo sexual feminino, é definido já de longa data, quer dizer, de longa data não, mas já é definido, já foi estudado, então foi visto que o desejo sexual feminino, ele pode ser de duas maneiras. Eu sempre falo isso. O desejo sexual ele pode ser espontâneo, que é aquele desejo que a gente vê muito assim quando a gente está apaixonada, que é novidade, que isso independe de idade, né? Novidade é novidade. Então, você olha a pessoa, você que era seca, você fica lubrificada, não há problema. Você que sente a dor, não sente dor quando está empolgada, enfim. E tem o desejo responsivo, tá? Na mulher tem esses dois tipos de desejo. O espontâneo, que eu acabei de explicar, e o responsivo é aquele que responde a um estímulo. Então, o que a gente diz hoje? Que relacionamentos longos, segundo essa pesquisadora chamada Rosemarie Basson, ela viu que relacionamentos longos acima de 2 anos, a mulher tende a ter um desejo responsivo, ou seja, um desejo que responde a um estímulo. Então, a mulher é neutra para a relação sexual. Ver um Netflix é mais legal, ver peripécias menopáusicas é mais legal. Ela fica, tá, se rolar, rolou. Então, assim, se ela não se colocar nesse lugar, ela não, espontaneamente ela não vai, entende? Então, hoje a gente diz que a mulher não precisa de desejo para entrar numa relação sexual. Ela precisa de estímulo. Bons estímulos. E isso, gente, não estou dizendo de uma mulher que está na menopausa, não estou falando dessa mulher que está no pós-parto, eu estou dizendo de qualquer mulher de qualquer idade, tá? Então, nosso desejo é dessa maneira. Então, você tem que pensar, quando você entende o que acontece com o seu corpo, as suas funções, primeiro que, por isso que eu falei que eu vou libertar muita gente. Porque tem gente que ficou a vida inteira, ou fica até hoje, esperando cair do céu esse desejo espontâneo. Se você não se deixar aberta à investida da parceria, não vai rolar. E se você também não buscar isso, porque se você tem parceria com alguém, seja casada, seja juntada, enfim, se você tem uma parceria fixa com alguém, você está, uma das coisas, normalmente, tá? Não quero botar ninguém numa caixa, mas normalmente as pessoas se juntam para quê? Uma das coisas importantes é transar, é ter relação. Então, senão você pegava sua melhor amiga ou seu melhor amigo e casava com ele ou casava com ela num arranjo homoafetivo, né? Então, assim, essa é a questão. Se você se deixar aberta a isso, né? A outra coisa é você estar bem consigo. Então, assim, se você não estiver bem com você, se você não conhecer seu corpo, eu sei que é batido isso, mas é verdade, entende? Isso nunca tá atrasado, sabe? Às vezes eu recebo pacientes que têm 80 anos, falaram assim, cara, você sabe que eu nunca olhei? Eu falei, vamos ter a oportunidade então de olhar agora sua vulva, conhecer com acolhimento de algo que é do seu corpo, é a sua morada, entende? Então, assim, olhar aquilo com carinho, isso é muito importante. Quando você também parou de se arrumar, e não estou dizendo que todo mundo tem que ser a dondoca, arrumadinha, não, mas depende de cada pessoa. Se você sempre foi a pessoa que anda de chinelo de dedo, mas está bem, vai nessa. Mas se você sempre foi uma pessoa que gostava de se pintar e tudo mais, e de repente parou, revisita essa pessoa, revisita esse lugar. Então, e fazer alguma coisa para revigorar isso.
as relações humanas são muito importantes na nossa libido, no nosso desejo sexual. Quando você se sente bem, quando você tem amizade, quando você faz novas amizades, quando você se coloca num desafio, aprender uma língua, aprender a dançar, aprender a nadar, tudo isso vai mexer de alguma forma com a sua libido, que vai mexer com o seu desejo sexual. Então, é isso, sabe? Eu acho que é um conjunto, não é uma receita mágica. Cada um vai pegar e ouvir o que eu falei, o que faz sentido, para ver, eu tô dando mole nessa parte, sabe? E melhorar as relações. A gente está aqui para evoluir. Então, assim, as relações de base também são muito importantes. Se você ainda tem os seus pais vivos, se a sua relação está muito, muito ruim, melhore um pouco também essa relação, no mínimo que você possa, ou se afaste de relações tóxicas. Também isso faz muito mal para o nosso desejo sexual, nossa libido, nossa autoestima. Então tem muita coisa aí. E olha, outra profissão que não é a minha, que é muito importante nesse processo, que é a psicologia, né? Ela entra com força total. Então a gente tem que ver, é a psicologia, é às vezes a nutrição. Eu não tô me reconhecendo nesse corpo. Então procura um nutricionista, sabe? Então é um conjunto. A gente tem que estar antenada para identificar o que a gente precisa primeiro, porque às vezes a gente não é contemplada, não temos o privilégio de ter um plano de saúde, né? Às vezes a gente tem que procurar o SUS, mas aí eu vou procurar o SUS, então eu vou ser mais assertiva nas minhas escolhas do que eu vou procurar com mais afinco, sabe? Eu vou procurar no meu plano de saúde, ou eu vou pagar particular, mas eu vou ser mais assertiva. Então, identificar o que está acontecendo com a gente é muito importante para que a gente seja assertiva na hora de procurar e ter esse acolhimento. Ai, é muito emocionante te ouvir, sabe? Assim, eu tô aqui, os corações explodindo, as pessoas mandando mais coraçãozinho. Tá lindo, é muito lindo, muito lindo. Você é muito inclusiva, né, na sua fala, acho que contempla todas as pessoas, é maravilhoso, assim. Gente, mandem para os amigos que essa live tá incrível, ainda dá tempo, mandem, sigam a Mônica para mais conteúdos. Vou ler umas perguntas, mas eu tô bem emocionada, tenho que falar aqui, porque é realmente libertador, é libertador, né? Libertador tem esse conhecimento. A Adriana Costa diz que fez uma cirurgia esterectômica total e sente dor ao ir ao banheiro. Aqui diz pélvica dor, 4 meses da cirurgia. Entendi. Ela fez uma esterectomia total e sente dor para ir ao banheiro. Deve ser, não sei se é para urinar ou para evacuar. Ela tem uma dor pélvica, né, que Dor já pélvica. está começando a ficar crônica, né? A dor pélvica, quando ela ultrapassa a barreira dos 3 meses, a gente já pode chamar de uma dor crônica. O que eu sugiro para ela, toda mulher que faz esterectomia, ou seja, o que é esterectomia? É retirada do útero, né? Então, quando ela faz a esterectomia, pode ser parcial, pode ser total, né? Pode deixar uma parte ali, enfim, do coto, do útero, enfim. Né? Pode ser também, às vezes a mulher tira os ovários, que é outra cirurgia, aí sim, aí diminui bruscamente a questão do... Porque a esterectomia, ela não mexe com a questão hormonal, porque tem os ovários ainda. Então, a mulher, teoricamente, tem condição de lubrificar e tudo mais. Olha como é que vem a cabeça, sabe por quê? Porque eu recebo muitas pacientes que fizeram esterectomia e que se queixam de secura. Não teria explicação física, mas para mim sempre o que a paciente diz é soberano. Porque ninguém inventa nada disso, né? Ninguém quer sentir dor ou desconforto. Então, eu sempre acolho. Então, a gente tem que ver isso. Eu acho que, primeira coisa, procure a fisioterapia. Por quê? Quando você tira, eu vou pegar aqui a pelve, quando você tira o útero, vou botar aqui o útero, a bexiga, calma aí que eu vou botar para mostrar para vocês depois, e o reto. Então, aqui tá a pelve, ó, a bexiga, o útero e o reto. Então, a bexiga corresponde à uretra, o útero, a vagina, né, o orifício, e o reto, o ânus. Quando você tira né, como você tirou aí o útero, a bexiga e o reto, eles vão querer... Opa, peraí, gente. Eles vão querer
se acomodar. Então, são órgãos que estão deitadinhos um sobre o outro. Quando você tira do meio, o útero estava aqui no meio. Eles vão querer se acomodar naquele lugar que não tem mais. Então, a tendência, não há tendência não, porque tendência é muito pesado. Mas assim, a mulher ela fica mais propensa a ter, por exemplo, uma queda, né, de bexiga. Ela tem mais tendência a ter perda de urina quando faz a esterectomia. O assoalho pélvico dela precisa ser reforçado e precisa ser relaxado nesse caso. Se ela tem dor crônica, eu preciso mexer com as articulações, eu preciso alongar o corpo dela, melhorar a mobilidade da pelve, porque todos os tecidos que são vizinhos podem estar alterados. Então, às vezes, é o tecido mais para cima que está alterado. Nem é o tecido exatamente da vagina. Mas a gente mexe com o corpo como um todo. E os resultados são excelentes para esse tipo de queixa que ela tem. Muito obrigada. Carol dizendo que concorda plenamente. Olha só, um homem lavando uma louça pode ser a coisa mais sensual. E queria também trazer um comentário da Cíntia, que ela elogiou a inclusão, falando que pensar na menopausa da mulher lésbica é urgente. E é verdade, né? Às vezes a gente escuta muitas informações sobre menopausa, mas sempre desde essa perspectiva heteronormativa, né? A doutora Viviane, de novo, nessa fase do climatério e menopausa, muitas jogam a culpa do desejo no estrogênio, sendo que esses pontos que a Mônica está falando é de suma importância. Bom, já consegui ler sem óculos, eu ia pôr no final. E aqui, o fato de ter parido impacta na menopausa? É isso mesmo? Sim, é isso. Eu não entendi, assim, eu não consegui entender exatamente o que ela quer dizer com isso. Mas Cíntia, expande aí sua pergunta para a gente entender melhor. É, se, Aqui tá. se foi, vou contextualizar. Se foi uma coisa assim, dela falar assim, se isso retarda ou não a menopausa e tal, acredito que a menopausa vai correr normal, de acordo com cada mulher, como correria, se vai parir ou se não vai parir. Ela diz de não ter filhos se adianta, né? Deve ser a questão do tempo de chegar à menopausa. Que eu Eu não saiba, tenho, não. Mas eu como também tem não vi nada disso. ginecologistas aqui, eu nunca li nada a respeito, né? Mas eu não detenho toda a verdade. Então, assim, se alguma ginecologista souber de algum dado científico e quiser colaborar, fiquem aí. Mas que eu nunca li nada que diga que retarde ou que adiante, tá? Muito bem, estamos chegando ao final da nossa live. Ficaria horas te ouvindo. É muita paixão, realmente. Isso transpassa, assim, parece que a gente está aqui com você, aqui do nosso ladinho. É muito gostoso. Que bom que a gente vai te ter de novo em mais 2 lives em pouco tempo. Convidar todo mundo para que está vendo a gente através do perfil da Mônica para seguir a gente, Peripécias Menopáusicas. Lembrando que semana que vem a gente estreia a nossa websérie com o mesmo nome, Peripécias Menopáusicas, que é uma websérie sobre menopausa com humor, com comicidade, para a gente aprender de tudo isso com leveza, trazer um pouco de leveza a esses temas que são difíceis, são duros, e também com informações de qualidade, porque a gente tem convidadas como a Mônica, profissionais da saúde, em cada episódio. Quem está vendo a Mônica, está conhecendo a partir do perfil do Peripécia, já clica na setinha e segue ela, porque esses vêm, não tem desperdício, sempre são os conteúdos maravilhosos, bem humorados, é uma quebradora de tabus, e enfim, a gente vai ter muito assunto para conversar, eu fico aqui com alguns desejos de falar mais, mas eu vou guardar, vou anotar no meu caderninho e a gente se encontra proximamente. Muito obrigada a todas e todos que estão ali assistindo, acompanhando a gente. Deixo a palavra com a Mônica para se despedir. Bem, primeiro quero agradecer a todos e todas que ficaram aqui. Quero te agradecer pelo convite. O projeto Peripécias Menopáusicas é essencial. Acho lindo, achei uma sacada
assim, maravilhosa. Quando eu li, você sabe que eu me empolguei muito. Acho que todo mundo que está aqui pode ser assim sabe, um perpetuador desse projeto, porque é um projeto muito importante. Nós, mulheres, precisamos disso, precisamos, sabe, aquela coisa, aquela nossa fala sempre de nos unir, né? Então, são oportunidades que aparecem, então acho que fiquem ligadas, sigam peripécias, vejam tudo, porque vocês vão se divertir, vão ter muita informação. Vai ser lindo. Lindo, Eu Ju. tô muito emocionada. Ai, a gente não tá aguentando a ansiedade, a emoção que é encontrar, ter esse espaço de encontro, esse amor todo que tá acontecendo. Ao mesmo tempo, o medo de que vocês não gostem, quero que vocês gostem muito. É impossível não gostar, é impossível. Tá muito legal, tá muito leve, tá muito gostosa. E eu acho que você tá muito emocionada porque é um filho que vai nascer, né? E eu vi o quanto que foi trabalhoso, o quanto que você se dedicou, toda a equipe. E numa época que teve um fardo muito grande, né? Porque teve uma freada muito brusca por conta. Eu tô até emocionada também por conta da pandemia. Então, acho que todos nós, assim, acabamos abraçando mais o projeto, né? Então, eu fico muito orgulhosa de fazer parte disso. Ai, que coisa linda. Gente, muito obrigada aí pelos coraçãozinhos que estão mandando. Muito obrigada. Obrigada, Luana. Obrigada. É isso. Beijo, se cuidem muito, passem óleo de coco, né? Se toquem. Quem tá sozinha em casa, não tá sozinha, não, tá com você mesma, que já é muita coisa, não é? É verdade. Muito obrigada. Boa noite.